Olha só o que diz a palavra de Deus, Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos. Vocês, o povo, junto com os outros, os judeus, para se tornarem a casa onde Deus vive. Os irmãos estão percebendo isso? Vocês estão sendo construídos para se tornarem o quê? O quê? Está escrito aí. O quê? A casa onde Deus vive. Vocês, pessoas, por meio do Espírito. Então, gente, o tema da mensagem desta noite é uma pergunta. Onde Deus mora? Talvez essa pergunta pareça simples. Talvez alguém diga assim, pastor, Deus mora no céu. Você sabe que para os antigos judeus haviam 3 céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O primeiro céu era a atmosfera, o céu mais próximo da terra, a região onde estão as nuvens, o ar, onde as aves voam e assim por diante. O segundo céu era o espaço sideral, o firmamento, onde o sol estava preso. Eles acreditavam assim, o sol ficava preso no firmamento, é como se fosse um lustre. O sol, a lua, as estrelas, era assim que eles pensavam naquele tempo. O terceiro céu, o apóstolo Paulo fala numa das suas passagens, eu estive no terceiro céu. Lembra disso? Lá no terceiro céu. Era o céu mais elevado, sagrado, que era considerado a morada de Deus, a morada dos anjos. A principal referência bíblica a este conceito está naquilo que Paulo cita, terceiro céu. Então Deus morava lá no terceiro andar. Tá? Mais tarde, os judeus foram muito influenciados pelos babilônios. Lembra que os judeus foram, Judá acabou sendo levada cativa pelos babilônios, não é? E os rabinos, os religiosos daquele tempo, começaram a crer que existiam 7 céus. 7, não 3 mais, mas 7. E Deus estava no 7º céu. Lá Deus estava sentado no trono e rodeado da glória da sua presença. Deus sentado lá, olhando lá de cima do seu trono, sentado ali, rodeado de anjos. Era isso que os judeus pensavam. Hoje a gente sabe que Deus não mora no céu. Aliás, o nosso espaço, o universo, nós nunca vamos conseguir chegar lá na ponta do universo. Você vai, você não vai chegar. Nós não temos condição de chegar nem em planetas da Via Láctea, que é a mais próxima. Então Deus não está lá em cima. Você acredita ou não? Você acha que Deus está lá sentado lá no céu olhando para você assim? Gente, o mundo mudou, o conhecimento mudou. Aquelas pessoas daquele tempo, elas imaginavam aquilo que elas sabiam. Então Deus está lá em cima. Deus está lá em cima. E o inferno está lá embaixo. O Sheol. Tá? Então o pessoal que diz que o diabo está lá embaixo. Bom, é isso aí. Outras pessoas não vão falar que Deus mora no céu. Há quem pense que Deus mora na igreja. Deus mora na igreja. Aí as pessoas pensam num prédio. Então Deus está aqui, morando aqui. A gente vai embora, Deus fica aqui, esperando até o próximo domingo a gente voltar. A gente pensa isso. Acredita nisso? Eu lembro que quando era criança, eu cantava uma musiquinha assim. Todo domingo eu vou à casa do Senhor. Todo domingo eu vou à casa... Quer dizer, eu vou lá para me encontrar com Deus. Agora, onde Deus mora? Dependendo da resposta, nós vamos definir nosso tipo de espiritualidade. Porque se nós vivemos numa fé baseada em lugares, nós vamos achar que aqui a gente vem encontrar com Deus. Ou nós temos uma fé baseada em presença. É isso que a gente precisa decidir, isso aí. Dependendo da resposta, nós viveremos procurando Deus apenas em momentos religiosos. É hora do culto,
é hora da escola bíblica, é hora da reunião de oração. Eu vou me encontrar com Deus. É uma reunião religiosa. Saiu daqui, é outra história. Ou senão, a gente vai descobrir que Deus deseja caminhar conosco no dia a dia. Então a pergunta não é banal. Onde Deus mora? Isso vai fazer diferença na nossa vida. E o mais surpreendente, gente, é que a Bíblia inteira responde a esta pergunta e muitas vezes nós não percebemos. Na verdade, a história da Bíblia é a história de um Deus que deseja estar perto de nós. A história da Bíblia é essa. Um Deus que insiste em habitar com seres humanos frágeis, imperfeitos, contraditórios. A Bíblia não é apenas a história do homem procurando Deus. A Bíblia é, acima de tudo, a história de Deus procurando o ser humano, nos procurando, desde o início, lá no jardim do Éden, até a consumação das coisas. Então, hoje, eu quero caminhar com você por essa história, porque talvez a gente descubra nesta noite uma coisa muito profunda. Deus sempre quis morar com a gente. Deus sempre quis morar com a gente. A gente aprende na Bíblia que Deus queria morar com as pessoas. Nós lemos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, lá no jardim do Éden, nós lemos assim: naquele dia, quando soprava um vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor, que estava passeando pelo jardim. Está na Bíblia, gente. Olha que coisa interessante. Deus falou assim: eu vou tomar um café, um chá, lá com Adão e Eva. E foi lá procurá-los. No jardim do Éden, a imagem que Gênesis nos oferece é uma imagem muito bonita. Não havia templo, não havia templo. Não havia sacerdote, não havia religião organizada. Havia denominação batista, pentecostal, católico, não havia. Não havia uma liturgia complicada, ordem de culto, fica em pé, sentado, levita, ajoelha, pula. Não havia isso. O que havia era relacionamento, havia proximidade, havia comunhão. Deus tomava o chá da tarde com Adão e Eva. O texto bíblico descreve Deus caminhando pelo jardim. Imagine isso, o Criador próximo da criatura, sem medo, sem qualquer vergonha, sem separação. O projeto original de Deus nunca foi a distância, nunca foi a formalidade. Olha, fica assim de pé para estar na presença do seu Deus. Nunca foi isso. Nunca foi uma religiosidade vazia. Sabe, a religião pela religião, cumprimento de regras, de rituais. É só isso. Ah, tem que fechar o olho? Eu vou fechar o olho. Tem que fazer? Não. Nunca foi isso. O sonho de Deus sempre foi a comunhão, a presença, a intimidade. Mas uma coisa aconteceu. O pecado entrou. E o pecado fez aquilo que faz sempre. O pecado separa. O homem se afastou de Deus. O homem perdeu aquela comunhão com Deus. O pecado separa as pessoas. O pecado separa as famílias. O pecado separa as amizades. O pecado separa o ser humano de Deus. A comunhão foi rompida. O medo entrou. Tanto é que eles se esconderam de Deus quando Deus foi ali tomar o chá com eles. A culpa entrou. A fuga entrou. E desde aquele tempo, a humanidade começou a fazer uma pergunta silenciosa. Será que Deus ainda está conosco? E hoje você conhece muita gente que nem sequer aceita a existência de Deus. Está tão longe, está tão separado de Deus, é que ele não consegue acreditar que Deus existe. Isso é pecado, é a consequência do pecado. Talvez alguém aqui tenha essa pergunta. Talvez você carregue uma culpa. Talvez você tenha fracassado em algum momento. Talvez você esteja espiritualmente cansado. E aí você vai perguntar, será que Deus ainda quer estar perto de mim? E a Bíblia responde, sim, porque Deus nunca desistiu da sua intenção original. Ele começou um longo caminho para restaurar sua presença no meio do povo. O Frei Lourenço, ele era um monge, e ele escreveu se atribui a ele um livro, A Prática da Presença de Deus. E o Frei Lourenço, lá no seu livro, que eu já li várias vezes esse texto, ele me inspira muito, ele diz assim, ele trabalhava num monastério, ele lavava a louça, e ele diz a certa altura, olha, para mim, estar
lavando louça ou estar num culto, para mim é a mesma coisa, porque Deus está perto de mim. Olha, se você não consegue perceber a presença de Deus quando está no banheiro, se você não consegue experimentar a presença de Deus quando está dirigindo, quando está no seu trabalho, alguma coisa está errada. Porque Deus, como o fez no Jardim do Éden, Deus quer caminhar conosco. Pois bem, eu já falei que esse projeto inicial deu mal porque entrou o pecado no mundo. E aí, a história foi passando na Bíblia e Deus morou numa tenda no meio do templo. Nós vemos lá em Êxodo 25:8, quando o povo já tinha saído da escravidão no Egito, estava no deserto. Deus falou assim: olha, vocês farão um lugar sagrado para mim e eu morarei no meio deles, no meio do povo. Os séculos se passaram. Israel saiu do Egito. O povo atravessava o deserto. E Deus dá uma ordem impressionante. Façam uma tenda no meio do povo para eu morar. Que a gente chama isso de tabernáculo. Tabernáculo nada mais é, como a figura aí mostra, uma tenda que era montada e desmontada à medida que o povo caminhava. E Deus falou: olha, eu vou estar com vocês. Preste atenção nisso. Deus não disse assim: façam um lugar para eu ficar longe de vocês. Ele disse: eu morarei no meio de vocês. É assim que nasceu o tabernáculo, uma tenda móvel, uma tenda peregrina, sem endereço fixo. Deus parecia estar dizendo: olha, se o meu povo está no deserto, eu também estou no deserto. Se o meu povo sofre, eu estou perto. Que coisa extraordinária! Os deuses das nações ficavam presos a suntuosos templos, mas o Deus de Israel escolheu uma tenda, uma presença que caminhava, uma presença que acompanhava. É evidente, gente, que Deus não estava ali encolhidinho dentro da tenda. Aquilo foi um recurso que Deus usou para que o povo, de uma maneira física, percebesse que ele estava perto. Lógico que Deus não estava dentro do tabernáculo. Deus está no universo. E olha, talvez você esteja vivendo um deserto emocional, um deserto familiar, um deserto financeiro, um deserto espiritual. Mas eu quero que você escute isso. Deus não abandona as pessoas no deserto. Quando você passa por alguma crise, alguma dificuldade, alguma luta, e a gente sabe que as lutas não são poucas. Eu comecei a minha segunda-feira numa luta tremenda, mas Deus não lhe abandona. Às vezes a gente pensa assim: as coisas estão tão ruins para mim, acho que Deus não está comigo. Não, Deus entra no seu deserto. Ele arma a tenda no meio do caos, da confusão, ele caminha conosco. Mas a história continua, porque o povo queria algo permanente, algo fixo, algo majestoso. E aí surge o templo. E o templo apontava para algo maior. Lembra do rei Davi? O rei Davi diz assim, o texto diz lá em 1 Crônicas 17:1. Davi estava morando no palácio e um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca, no tabernáculo, na tenda. Imagine a cena, Davi ali sentado, ar-condicionado ligado, né? Móveis de último tipo, piscina lá fora, uns 3, 4, 5 carros BMW na garagem. E ele falou: poxa, eu aqui com tanto luxo e Deus morando numa barraca. A gente precisa construir um templo para Deus. Davi sonhou em construir a casa de Deus, mas Deus não permitiu. A impressão que eu tenho é que Deus não queria que se construísse o templo. Mas depois, tanta insistência, Salomão construiu um grande templo. Magnífico, impressionante, suntuoso, o centro da fé judaica. As pessoas, quando saíram de Jerusalém para todo mundo, elas oravam viradas, voltadas para o templo, porque Deus estava ali. O templo de Jerusalém era um lugar assim, onde não era qualquer um ali que entrava. O Santo dos Santos, onde Deus estava, segundo eles, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E se ele tivesse com algum pecado, ele já era. Era isso. Havia o pátio das mulheres, o pátio dos estrangeiros, os gentios, e assim por diante. Uma unidade de separação. Isso aqui é o templo do Senhor. Mas existia um problema. Pouco a pouco, o povo começou a confundir o símbolo com a realidade. O templo era um dedo apontando para Deus, mas o povo só olhava
para o dedo. Irmãos, percebem? Assim como no tabernáculo, o templo era assim um símbolo para as pessoas perceberem que Deus estava ali com o povo. Mas as pessoas achavam que Deus só estava ali. Então, olhavam para o dedo, olhavam para o templo. E Deus ficou de fora. Pense uma coisa, se nós temos templo, nós estamos seguros. É o que o povo pensava, olha, aqui está o templo de Deus, Deus está aqui, estamos garantidos. Mas Deus nunca quis ficar preso a paredes. Tanto que os profetas começaram a denunciar isso. É como se Deus dissesse, vocês pensam que eu moro num prédio, mas eu estou procurando o coração das pessoas. Porque é muito possível a gente ter religião sem relacionamento. Nós nos relacionamos com a religião, mas não com Deus. Podemos ter um culto, uma liturgia sem amor, ter templo sem presença de Deus. Isso é um alerta para nós. Nós podemos frequentar a igreja e ainda assim estarmos separados de Deus. Podemos cantar, podemos orar, levantar as mãos e ainda assim o coração estar longe dele. Porque o endereço de Deus nunca foi tijolo. Aqui não é o endereço de Deus, minha gente. Aqui é um prédio onde a gente se reúne. Mas aí Deus fez algo inesperado, algo revolucionário, algo que mudou a história para sempre. Deus ganhou um rosto, Jesus. A Bíblia diz lá em João 1,14, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único de Deus. Gente, um dia Deus entrou no mundo, não numa construção, mas numa pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho de João diz, o Verbo se tornou um ser humano e morou entre nós. A palavra usada ali significa, Deus armou uma tenda entre nós. Ele tabernaculou entre nós. É como se João estivesse dizendo, o tabernáculo voltou. O tabernáculo voltou. Só que agora não era uma tenda, era uma pessoa. Jesus é a presença viva de Deus. Quem olhava para Jesus via o amor, via compaixão, via verdade, via graça, via Deus. O próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Às vezes a gente costuma dizer assim, olha, Jesus era igual a Deus. Não, Deus é igual a Jesus, porque Jesus é a revelação perfeita de Deus. Então, quando você quer pensar em Deus, pense em Jesus, porque ele expressou todo o caráter de Deus. Jesus tocou os leprosos, abraçou os rejeitados, comeu com pecadores, chorou com os que sofrem, porque Deus não ficou distante. Ele entrou na nossa dor, e Jesus disse algo escandaloso. Ele apontou para o templo, certa vez conversando com seus discípulos. E ele disse, destruam esse templo, e em 3 dias eu o construirei de novo. E o povo ficou escandaloso. O quê? Destruiu o templo? Como? Deus mora aqui? E na realidade, no ano 70, depois de Cristo, o templo foi destruído pelo Império Romano. Lá onde a gente vê o Muro das Lamentações, ali era um pedaço do templo que foi destruído. Veja, o templo foi destruído. E aí as pessoas pensam, não, Deus enlouqueceu, esse homem está louco. Mas Jesus falava do seu próprio corpo. Jesus estava dizendo, vocês não precisarão mais procurar Deus num templo, num prédio. Agora Deus está em mim. Jesus se tornou um novo templo, o lugar do encontro, o lugar da graça, o lugar do perdão, o lugar de reconciliação. Jesus diz assim, olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação. E depois da ressurreição, algo mais surpreendente aconteceu. Agora Deus mora no seu povo. E aí estamos chegando à resposta. Onde Deus mora? Deus mora no seu povo. Como nós lemos lá em Efésios, logo no início. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, vocês, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive, por meio do seu Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita no seu povo. Paulo olha para a igreja e diz, vocês estão sendo usados na construção desse templo, onde Deus vive por meio do seu Espírito. Que frase extraordinária! Onde Deus mora? Paulo responde, no seu povo. Não no prédio, no povo. O prédio pode ser bonito, pode ser útil, e é útil, porque é um lugar onde a gente pode se encontrar, pode ministrar uns aos outros, é um lugar onde cabe todo mundo, é um lugar prático, adaptado para isso. Ele pode ser útil, pode ser importante, mas ele não é o centro. O centro é a gente.
gente transformada, gente reconciliada, gente cheia do Espírito. Igreja não é o lugar onde você vai. Igreja é o povo ao qual você pertence. Você não vai à igreja, você é a igreja. Olha para quem está do seu lado aí. Dá uma olhadinha aí. Olha para trás, olha para frente. São pessoas comuns, não é? Pessoas falhas, como eu, pessoas imperfeitas. Mas Paulo diz, e aí é aí que Deus decidiu morar. Isso muda tudo, gente. Se Deus mora no seu povo, então não existe mais vida espiritual individualista. Sabe? Eu vou buscar a minha bênção. Não existe cristianismo sem comunhão. Sabe? E essa é uma tendência dos nossos tempos. Uma igreja, e hoje existem muitas mega igrejas, onde as pessoas vão assistir a um culto e buscar uma bênção qualquer. Mas nem sabe o nome do seu vizinho, que está do lado da igreja. Gente, não existe fé isolada, porque Deus decidiu morar numa família, num corpo, numa comunidade. E isso também muda a nossa maneira de olhar para nós mesmos. Talvez você tenha se desprezado, talvez você se ache indigno, talvez diga, minha vida está bagunçada. Mas escute isso, se Cristo está em você, sua vida é o lugar da presença de Deus. Você não é descartável, você não é um acidente, você não é invisível. O Espírito de Deus habita em você. Pensa nisso. O Deus do universo escolheu fazer morada em pessoas comuns como eu, não num prédio. O templo de Jerusalém, como eu disse, muita gente não tinha acesso. As pessoas não tinham acesso a Deus. Elas julgavam que não tinham acesso a Deus. Tinha que procurar um sacerdote. Se pecava, tinha que comprar lá um animal e levar para um sacerdote. Era um negócio complicadíssimo. E agora, eu estou dirigindo e digo, Senhor, eu não devia ter pensado isso. Me perdoa, e Ele está comigo. Senhor, eu estou triste. Me dá a tua graça. Aí vamos terminar voltando para a pergunta inicial. Onde Deus mora? Em Atos 17, 24, diz assim, o Deus que fez o mundo, é esse mesmo, e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. O Deus que criou todo o universo, esse universo que a gente não sabe onde é o seu limite. E olha só, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Captou? Deus não mora nesse prédio aqui. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Deus não precisa de nada, porque Ele mesmo dá a todos vida, fôlego e as demais coisas. De um só homem, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras do seu território. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Ele está falando isso para os gregos lá em Atenas. Mas olha só, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus está falando para os gregos, hein? Pagãos. Gente, Deus não está longe de nós, não. E aí, ele termina, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse mundo está permeado da presença de Deus. Nele, nós estamos em Deus. Imagine isso, você caindo assim no mar, rodeado de água. A ideia que me vem à cabeça é essa, nele nós existimos. Nele nós existimos. Mas não apenas num prédio, não num prédio. A Bíblia diz, Deus mora no meio do seu povo. Ele mora em vidas rendidas, em corações abertos, numa comunidade transformada pelo amor de Cristo. E aqui está a minha preocupação. Talvez existam pessoas que entram num templo, mas nunca abriram espaço para Deus morar dentro delas. Frequentam os cultos, cantam hinos, ouvem sermões, mas o coração ainda está fechado. Aliás, lá em Apocalipse, Jesus fala para a igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Engraçado, Jesus não conseguia entrar dentro da igreja. Hoje, Deus faz um convite para nós. Não apenas venha ao templo, mas deixe-me fazer morada em vocês. Porque Deus não está preocupado apenas com visitantes religiosos. Ele está procurando filhos, pessoas disponíveis, corações abertos. E eu quero terminar com uma imagem. Quando este culto acabar, as luzes vão se apagar. As portas vão se fechar e esse prédio vai ficar vazio. Mas a igreja não ficará vazia, porque a igreja vai sair por aquela porta. Nós vamos sair. Isso é a igreja, não esse prédio. O prédio fica vazio. Por que Deus vai ficar aqui? Fazer o quê aqui? Sozinho esperando o culto de quinta-feira que vem meia dúzia de pessoas?
Ele vai estar com a gente. Os irmãos estão entendendo? Jesus vai para as ruas, para as casas, para o trabalho, para a escola, para os hospitais, para os lugares difíceis da vida. E onde a igreja estiver, onde você estiver, Deus estará. Certa vez a mulher samaritana, lembra daquela história que se encontrou com Jesus perto de um poço? Ela fez a seguinte pergunta: os nossos antepassados adoraram neste monte, Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, falou isso para Jesus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Lá no templo de Jerusalém. Foi o que ela perguntou. Em outras palavras, ela está dizendo: Jesus, onde é que Deus está? Ele está em Jerusalém ou em Gerizim? E Jesus respondeu: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não está em Jerusalém, não está no Gerizim. Ele está com todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ah, como é bom ouvir isso. Como é bom saber isso. Eu não sei por onde você vai andar essa semana. Não sei o que você vai enfrentar essa semana. Talvez você enfrente uma doença, um acidente. Talvez você vá a uma festa. Talvez você já esteja atarefado no seu trabalho, sendo cobrado. Mas sabe de uma coisa? Jesus vai estar do seu lado. E a qualquer momento, você pode falar com ele, sentir, conversar com ele. Você pode tomar seu chá da tarde com ele, pode almoçar com ele, pode tomar banho com ele. Maravilha. É bom saber que este lugar é um prédio comum como qualquer outro. O que santifica este lugar, meus irmãos, somos nós. Somos nós. Esse lugar é sagrado. Nós somos o sagrado de Deus. Deus mora no seu povo. Amém.